Gente linda, hoje eu trouxe as 5 coisas essenciais que toda redação em Seja precisa ter. E olha, a última vai te surpreender. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje eu trouxe 5 coisas que toda redação em Seja precisa obrigatoriamente ter para garantir a sua certificação. E fica ligado no vídeo até o final que a última vai ser surpreendente. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre de todo começo de vídeo. Curta bastante, compartilhe o nosso conteúdo aqui e também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que a sua inscrição é muito importante e nessa reta final a gente está trabalhando bastante com a redação em Seja, produzindo só aulas sobre essa banca de prova. Então você precisa ativar o sininho de notificações para receber os informes mais recorrentes. Lembrando que a sua inscrição também é muito importante e o Japa agradece demais pela sua colaboração. Dito isso, em primeiro lugar, é muito importante que a sua redação em Seja traga sempre um repertório sociocultural externo aos textos motivadores. Mas aí pode surgir um questionamento. O que é um repertório, professor? Gente, repertório é todo e qualquer conhecimento que você foi construindo ao longo da sua vida. Então, saber, por exemplo, amarrar o tênis é um repertório. Saber pentear o cabelo é um repertório baseado numa habilidade física, motora. Então o repertório é todo conhecimento de mundo. Claro que na redação você precisa de um repertório sociocultural, que é baseado em informações que você foi colecionando, juntando acerca das suas vivências, seja nas disciplinas que você teve em sala de aula, como história, filosofia, sociologia, artes, literatura, seja em relação também ao que você viu externo à sala de aula, filmes, músicas, elementos culturais que foram formando você como cidadão consciente dos seus deveres, dos seus direitos. Então, tudo isso que nós absorvemos é repertório, mas nem tudo pode ser utilizado na redação. Lembra, pode ser utilizado na redação apenas repertório sociocultural que seja de valor agregado que contribua na discussão. Mas, se de repente você não tiver nenhum repertório para utilizar, eu trouxe 2 coringas que cabem em qualquer tema de redação em Seja e que podem ser utilizados tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Editor, sobe para mim cada um deles. Olha só o primeiro, que diz respeito à nossa Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 garante a todos os brasileiros o direito à dignidade e ao bem-estar social. Lembra que todo o tema de redação em Seja trabalha com um problema que diz respeito à nossa conjuntura, ao fato de afetar a nossa dignidade, ao nosso bem-estar de algumas minorias em específico também. Agora, existe outro repertório também que foi base para a fundamentação da Constituição, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Editor, sobe para mim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a todos o direito inviolável à dignidade, independente de gênero, etnia, idade, cultura. Então veja que esse outro repertório também funciona como uma luva para você caracterizar qualquer tipo de problema inserido dentro das temáticas do Enseja. Olha só que da hora o professor dando uma dica especial para vocês. O segundo elemento que jamais pode faltar na sua redação Enseja é o fato de você ter que trazer obrigatoriamente conectivos para ligar tanto os parágrafos entre si quanto os períodos em sua grande maioria. A banca de redação em Seja chama esses conectivos de operadores argumentativos, mas independentemente desse conceito, de palavras diferentes para designar a mesma coisa, o fato é que a sua redação precisa desses conectivos para estabelecer uma relação entre as partes do texto, por isso que eles são tão essenciais. Mas, se ainda assim você não sabe ou não faz ideia de como utilizar esses conectivos, o Japa aqui, claro, trouxe aquela colher de chá para te ajudar. Supondo que você vai construir um texto com 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Para conectar cada um desses parágrafos entre si,
Vale lembrar que no primeiro parágrafo não tem conectivo, mas tem um que vai ligar o primeiro ao segundo, obviamente. Então a gente tem 3 momentos em que você vai inserir esses conectivos. No início do segundo parágrafo, no início do terceiro e no início da conclusão. Qual é essa lista? Editor, sobe para mim, por favor, para a gente ler junto. Olha só no começo do segundo parágrafo. Você pode utilizar as expressões para começar, para ligar, né, o segundo ao primeiro parágrafo. De início, inicialmente, nesse viés, nesse contexto, em primeira análise, em primeiro plano, primeiramente. Já no início do terceiro parágrafo. Além disso, outro sim, ademais, soma-se a isso, por conseguinte, em segunda análise, em segundo plano. E na conclusão, no último parágrafo, quarto, portanto, logo, dessa forma, assim sendo, destarte, que são menos comuns, então, essas expressões todas servem para estabelecer uma relação entre os parágrafos. Mas, cuidado, você deve ter visto algumas expressões que estão em vermelho, em destaque. Por que eu destaquei essas expressões? Porque a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior com elas. Se você usar em primeira análise, você obrigatoriamente, para criar um paralelismo, né, você precisa usar em segunda análise. Em primeiro plano, em segundo plano e assim por diante. Então toma cuidado com a utilização desses que estão em destaque. Só para ilustrar para vocês como isso funciona, editor, sobe para mim um texto baseado num tema de redação que já apareceu no Enseja, tudo bem? Dá uma olhadinha nesse texto aqui. Olha só o que eu marquei para vocês no começo de cada parágrafo em amarelo, tá? Nesse viés, ademais e portanto lá na linha 20, são todos o quê? Operadores ou conectivos que demarcam a ligação entre os parágrafos. Mas, dentro de cada parágrafo, o que a gente fez? A gente também estabeleceu a relação entre os períodos. Veja que na linha 2 a gente usou o no entanto, na linha 4 o assim sendo e assim por diante. Cabe até uma pausazinha para você ver esse texto com mais calma e avaliar como que a gente recrutou esses mecanismos coesivos. Veja então que é muito importante você estabelecer essas relações todas entre as partes do texto. Número 3. Quando você for fazer uma redação em Enseja, garanta que ela tenha a partir de 20 linhas. Lembrando que no ensino fundamental, a sua folha de redação tem no máximo 25 e no ensino médio tem 30 linhas, tá? Então você deve garantir que você recrute pelo menos 20 ou mais linhas para principalmente mostrar para o corretor que você tem conteúdo. Mas cuidado, não vai me fazer aquela letra gigantesca para ocupar mais espaço, né? Você tem que realmente produzir conteúdo de qualidade ao longo da sua produção textual. Editor, sobe para mim essa imagem que é do mesmo texto, mas agora a gente vai analisar do outro ponto de vista. Veja que em cada um dos parágrafos que a gente constrói estrategicamente, nós temos uma divisão. E essa divisão de linhas é o que eu acho mais adequada para uma redação que tenha em torno aí de 25 linhas. Veja, na introdução e na conclusão, a gente recrutou 5 linhas. Já no desenvolvimento 1 e 2, que são os parágrafos intermediários, cada qual recrutou 7 linhas. Professor, mas pode ser um pouco diferente disso? Claro que pode, a depender da sua estratégia, a depender da sua construção, a depender do tema que você vai enfrentar no dia de prova. Mas, em geral, o que a gente tem é uma introdução e uma conclusão com menos linhas mesmo do que o desenvolvimento. Isso acontece porque a gente precisa desenvolver e argumentar bem consistentemente e por isso mesmo a parte do meio fica um pouco maior. Então, gente linda, use os espaços de maneira estratégica. Número 4, você precisa obrigatoriamente no Enseja entender que a banca quer que você analise as causas e ou consequências do problema. Todo tema de redação Enseja vai ser construído a partir de um problema social nacional contemporâneo em que você pode e deve analisar as causas e consequências do problema. Só para você ter uma ideia, editor, sobe para mim as últimas edições do Enseja, as 4 provas, o fundamental e médio. Em 2023, nós tivemos o tema Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador. Havia um problema. O problema é a falta de saúde mental do trabalhador. Quais são as causas deste problema? Então você deveria avaliar isso e as consequências, obviamente.
Em 2023 ainda, mais para o ensino fundamental, nós tivemos o tema A Importância do Respeito às Religiões de Matriz Africana, que dizia o quê? O problema estava associado ao fato de as religiões de matriz africana sofrerem bastante desrespeito. Quais são as causas desse desrespeito? Quais são as consequências? Olha que interessante. Já em 2022, em relação ao ensino médio, nós tivemos o tema Desafios da Indústria da Moda para a Preservação do Meio Ambiente. Qual o problema? Mais difícil de ser observado aí só pela comanda de redação. Mas o problema é o fato de que a indústria da moda gera muito lixo que vai destruir gradativamente o meio ambiente, que vai recrutar muita matéria-prima do meio ambiente e vai degradar. Então a gente precisa trazer o quê? Uma indústria da moda mais sustentável. Quais as causas dessa indústria da moda que prejudica o meio ambiente? Quais são as consequências? E por último, o tema de redação do Enseja 2022 para o ensino fundamental foi esse: o papel da tradição oral na preservação da cultura do Brasil. Qual o problema? O problema é que nós brasileiros não cuidamos da preservação da tradição oral, da cultura oral. E aí o que tem como causa? Quais são as causas desse problema? Quais são as consequências? É o apagamento da nossa história? Então veja que são temas todos que envolvem o quê? Questões de ordem social que requerem que você analise as causas e as consequências dos entraves. Professor, mas se eu analisar só as causas, pode? Pode. Se eu analisar suas consequências, pode? Pode também. Então, isso depende muito da sua escolha estratégica, ok? E chegamos ao número 5 e último, aquele elemento que vai te surpreender. Mas antes, eu quero dar um outro recado para vocês. Você segue a Corrige-me nas outras redes sociais? Estamos presentes no Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, produzindo muito conteúdo de qualidade para vocês. Então, se vocês não nos seguem nessas outras redes, procure pela Corrige-me que a gente vai trazer conteúdo de qualidade de graça para todos vocês. Lembrando que nessa reta final, a gente tem muito conteúdo voltado para o Enseja. Então, siga a gente nessas outras redes. Dito isso, vamos então para o nosso quinto e último elemento, importantíssimo, que toda redação Enseja precisa ter. E olha lá se você esquecer, hein? Eu falo aqui da intervenção ou solução. Pô, professor, mas eu não sei o que é isso. Gente, se toda redação Enseja trabalha com um problema, esse problema requer o quê? Uma intervenção, uma solução para a resolução dele, para a minimização do problema. E para você elaborar uma boa intervenção, você precisa garantir que essa solução tenha pelo menos 4 elementos bem caracterizados. Quais são eles? Um agente, uma ação, um meio e modo e um efeito. Pô, professor, o que é isso, né? Um agente é aquele que vai fazer ação, seja ele um órgão público, um órgão civil, tem que fazer, alguém tem que fazer. Uma ação é o que será feito para reduzir aquele problema ou para acabar. O meio e modo é a forma pela qual isso vai ser executado. E o efeito é aquilo que se espera, normalmente acabar com o problema, não é? Mas, claro, para não deixar ninguém desamparado, eu, Japa, aqui trouxe para você um modelinho de como seria uma intervenção baseado no tema de redação do Enseja 2023 para o ensino médio, que é esse aqui, editor, sobe para mim novamente. Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador. Vamos lá, vamos ler comigo. Portanto, constata-se que o trabalhador brasileiro sofre com a falta de boas condições laborais que prejudicam a manutenção de sua saúde mental. Eu simplesmente recuperei o tema de redação nesse primeiro período. Agora a gente vai começar na conclusão a nossa intervenção. Lembrando que você só vai fazer a intervenção no último parágrafo, na conclusão, beleza? Logo, para a mudança desse quadro, é fundamental que o Estado, olha o meu agente, controle melhor as empresas, veja que é a minha ação, por meio de fiscalizações periódicas, esse é o meu meio modo, a fim de evitar que os funcionários passem por situações degradantes, o meu efeito. Agora, para concluir o meu texto, desse modo será possível a garantia de uma vida mais digna ao cidadão, para fechar o texto com chave de ouro. E aí, gente linda, gostaram do nosso conteúdo? Se sim, deixe nos comentários. Se não, também deixe nos comentários e diga o que a gente pode fazer para ajudar você um pouco mais, beleza? Bons estudos e até a próxima aula, galerinha!